Nós estamos vivendo em uma crise moral. Mas e o que é essa crise? Crise vem de crisália, que é momento de acrisolamento, onde a borboleta ela se coloca dentro do seu casulo e começa a se esforçar para romper um lacre, para romper aquele casco dela. Então, em momentos de crise, muitas pessoas buscam saídas para sair dessa crise, dessa crisália, desse aprisionamento. Hoje fala que estamos vivendo em uma crise moral. A crise moral é o momento para nascer atrocidades morais, como no século passado aconteceu a Segunda Guerra Mundial, aconteceu domínio russo, aconteceu maoísmo, se eu não me engano, lá na China, aconteceu as ditaduras no Brasil, ditaduras na América do Sul e etc. E no começo do século XXI aconteceu o atentado nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Bem, estamos atravessando uma crise moral, ok? Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo, eu sou José Inácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. No tema de hoje eu vou falar sobre crise moral. Eu vou falar de uma forma filosófica e pensativa, reflexiva. Vou tentar filosofar aqui para trazer um caminho para você. Eu sei que eu e nem você, nós vamos resolver essa crise moral. Mas através de atos como este aqui, para pensar, para refletir sobre essa crise moral que estamos vivendo, já é um passo, já é um pequeno passo para começar a despertar nossa mente para a percepção da realidade. Bem, a crise moral, a gente tem que entender o que é crise, eu falei o que é crise, da crisália, do acrisolamento, e vamos entender o que é moral. Mas antes de eu falar sobre o que é moral, peço que você se inscreva no canal, dê o seu like e ative o sininho da notificação. Se possível, até comente aí, coloca aqui uma carinha, porque isso que você fazer aí, ou fizer, vai mostrar para o YouTube que o canal tem uma certa relevância e ele vai recomendar o conteúdo para mais pessoas. Bem, moral, a palavra moral, a etimologia dela, moral vem de moralis, ou maneira de se viver. Uma maneira. Eu gosto de dividir da seguinte maneira: ética e moral. Ética é uma forma ideal de você viver, a forma certa de viver. A forma certa de viver, eticamente falando, seria pessoas que buscam por conhecimento, pessoas que buscam por sabedoria e pessoas que sabem viver bem em sociedade. Uma pessoa que sabe desenvolver o seu raciocínio, uma pessoa que tem uma habilidade emocional, que tem disciplina emocional, que tem inteligência emocional. Isso é a forma ética de viver, uma pessoa que sabe relacionar com outras pessoas. Moral, na maneira mais sem vergonha para mim falar aqui, moral é a maneira que a pessoa vive da forma que ela vive. Não existe uma moral certa, mas existe vários tipos de moral. A maneira de se viver de um americano é bem diferente da maneira de viver de um brasileiro, e a maneira de viver de um brasileiro é bem diferente da maneira de viver de um europeu. Existem morais diferentes. E quando não tinha essa globalização, uma moral era predominante. Tipo, lembra aí quando a Igreja Católica dominou bastante o pensamento ocidental? Muito que existia o pensamento cristão, com suas vertentes agnósticas e suas seitas, mas estava dentro do pensamento cristão. Lembra lá com a Grécia Antiga? Tinha Atenas e Esparta. Atenas era uma cidade mais democrática, que forçava o debate, a argumentação, que a força estava no logos. Já Esparta, a força estava na guerra, na militância, de você lutar por aquilo. Esparta era mais guerreira e Atenas era uma produção mais intelectual. E percebemos que hoje a produção intelectual de Atenas ela é mais predominante do que essa produção guerreira de Esparta, dos espartanos. Bem que essa produção guerreira dos espartanos com Hitler, na China, na Rússia, ela ainda é predominante ainda, essa vontade guerreira de dominação pela força e não pelo diálogo. A crise moral, ela acontece quando você vê várias maneiras de se viver. Não existe apenas uma maneira de se viver.
Existe dentro do cristianismo, dentro da predominância do catolicismo, no Ocidente um tempo, existia a moral cristã, que era a ortodoxia, estava lá em cima, mas existia abaixo umas vertentes que ia contra a moral cristã, que falava que era heresia. Mas estava tudo dentro. Existe a moral, o ápice da moral, da maneira de se viver, ou vamos colocar como uma ética, e existia embaixo as seitas que divergia dessa moral. Quando fala crise moral, é quando a sociedade ela já não tem mais referência. Ou quando a referência de maneira de se viver da sociedade é fraca. O que são as nossas referências hoje? Nossa crise moral. São cantores, são comediantes. Então, o que é a referência de maneira de se viver sua? Pense aí. A crise moral ela se aproximou muito quando houve o processo de globalização, como eu falei. A globalização abriu portas, houve a globalização de conhecimento, houve a globalização de culturas, mas houve a globalização de divergências culturais. Quando uma cultura começa a se igualar com a outra. Aí começa essa crise, porque toda vez que na Grécia ia juntar e guerreava com a Pérsia, sempre ia esse conflito de culturas. Lembra lá com Alexandre o Grande e tal, quando Alexandre o Grande queria dominar o mundo? Sempre existia esse conflito de culturas, mas aí chegava até um tempo que desse conflito de culturas conseguia encontrar uma hegemonia. Mas durante esse conflito entrava uma crise moral, que nem com o período helenístico, quando as cidades gregas perderam a sua capacidade de autonomia de cidade, começou a aparecer o cinismo, o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo, correntes filosóficas mais individualistas para aprender a viver uma sociedade cheia de adversidades. Que mais não a referência não é mais do Estado, a referência não é mais de uma religião, a referência não é mais de um cara sábio, a referência não é mais de um religioso, a referência nessa corrente filosófica do helenismo, quando apareceram essas pequenas correntes filosóficas, é correntes filosóficas que visam o indivíduo. Com Aristóteles tinha uma filosofia que visava a sociedade, viver bem em sociedade. Aí essas correntes filosóficas, especialmente o estoicismo e o epicurismo, visavam o indivíduo, a valorização do indivíduo. Seria próximo àquilo que Sócrates pregava, do conheça a ti mesmo. Não é mais você preocupado com a sociedade. Não é mais você preocupado com o Estado, mas é você preocupado consigo mesmo, de forma individual. Quando a crise moral se aproxima, é natural de nós indivíduos buscar uma conciliação interna, porque o externo está uma bagunça. A religião já não tem mais influência, o Estado já não tem mais influência, a ciência já não tem mais influência. Que nem hoje, eu acho que a moral cristã, ela precisa de uma reconfigurada, ela precisa ter uma firmeza, se ela quiser ainda ser um modelo de moral, de vivência para as pessoas, mas ela precisa reconfigurar, porque as referências dela já não é tão referência assim. A moral científica também é uma moral cética, nihilista, onde existe um grande vazio. Porque essas duas morais que existem aí, que quer que nós, seres humanos, busque esse ápice ético, o ápice ético do cristianismo é você buscar Deus, tal. O ápice ético da ciência é você buscar por conhecimento, por entendimento do universo. Mas o cristianismo, ou essa religião, a moral da religião, que é buscar por Deus, os seus próprios líderes já tampam a porta dessa busca por Deus, porque eles já não são referência. Quando a pessoa começa a buscar Deus, se esbarra em um líder que não busca Deus de forma essencial, de forma sincera. Que é religião, eu gosto de falar que religião já é uma forma mais emocional da pessoa viver.
Aí que a pessoa fala, tá bom, a religião não tá me dando, não tá me satisfazendo. Aí a pessoa vai lá e corre para a ciência. Aí o cientista, dessa forma atética, dessa forma ateu de ver o mundo, dessa forma nihilista de ver o mundo, que o mundo não tem um sentido, dessa forma racional, ambos. O lado emocional, que é a religião, não consegue satisfazer os anseios humanos. E muitas pessoas, quando vai ficar nisso, fica porque ainda não consegue encontrar algo melhor. E quando as pessoas vão para o lado da ciência, também não satisfaz bem esse lado racional, quebra toda aquela questão religiosa, mas não dá algo melhor. Eu gosto de falar aqui que se você quer destruir uma pessoa e não vai dar nada melhor para ela, é melhor você deixar do jeito que está. Mas aí, você está vendo aí? É por isso que nessa crise moral que estamos vivendo, que estamos atravessando, é um momento onde vai nascer muitas correntes filosóficas e pode nascer muitas doutrinas e muitos sistemas de dominação, porque toda vez que atravessa uma crise na humanidade, uma crise moral, uma crise de maneira de viver, onde o relativismo começa a predominar, onde que não existe uma verdade, etc., onde o niilismo é muito forte na sociedade, nessa crise moral, pode aparecer muitas correntes de pensamento para viver de forma mais interna, como o budismo está ganhando muito espaço na sociedade ocidental hoje, porque o budismo é essa busca mais interna. Então, como lá com Alexandre o Grande, quando ele começou a dominar as coisas, as correntes filosóficas como o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo começou a ganhar força, que são correntes filosóficas de descrença, de crença, de dúvida, mas são correntes filosóficas do indivíduo buscando se virar, buscando a sua harmonia em meio a uma sociedade em crise. Parece cada vez mais que vai evoluindo a sociedade, ela vai pipocando novos problemas. A sociedade é um movimento constante de novos problemas para resolver. É por isso que precisa desenvolver esse lado racional nos seres humanos. Como Aristóteles já falava, esse lado de buscar se socializar com pessoas que muitas vezes a gente não quer se socializar. Buscar se socializar, talvez, o cristão com o muçulmano. Buscar se socializar o ateu com o cristão. Buscar o socializar a religião com a ciência. Sempre essa crise. E se você reparar hoje, cada ciência ou cada meio de influência cultural existe a sua própria ética. O artista tem a sua própria ética. O cristão, a religião tem sua própria ética. Como eu falei, ética, um ideal ético de viver. Hoje existem múltiplas éticas, existem múltiplos ideais de vida. E aqui eu tenho o meu ideal de vida. A filosofia tem o seu próprio ideal de vida, que é essa busca por conhecimento, dessa busca desse linguajar, dessa busca dessa verbalização de ideias. A ciência tem a sua própria forma ideal de viver o mundo. E a crise moral começa nisso aí. Hoje eu não sei o que pode surgir, mas talvez pode surgir uma nova forma de educação que vai reconfigurar a sociedade. Isso pode levar 100 anos, 200 anos. Então eu vou ser uma pessoa que vai atravessar essa crise moral mais de 100 anos, porque essa conciliação entre as ciências sociais, as ciências exatas e as ciências humanas e as ciências religiosas vai demorar um tempo. Então, eu aconselho para atravessar essa crise da crisália, se você estiver nessa crisália, que você pode se esforçar para quebrar essa crisália, esse casulo, e aprender a sobrevoar a essa realidade. Para você ser firme nessa adversidade que estamos atravessando. E é normal. Essa crise é normal. De tempos em tempos acontece crise para levantar novos pensadores, para levantar novos líderes e para reconfigurar a sociedade. Filosoficamente falando, esse fluxo da vida, essa lei do eterno retorno que destrói aquilo que já existia para construir algo novo
que com o tempo será destruído de novo. Que nem o tempo me construiu como essa pessoa aqui que está falando para você, e o tempo automaticamente vai me destruir e vai voltar meu corpo para a natureza, e que essas moléculas do corpo vai fortificar na criação ou vai dar base para a criação de outras coisas. A lei da vida é essa destruição, construção e destruição ao mesmo tempo. Então, cada vez mais nós vamos atravessar por grandes crises e nós estamos vivendo essa grande crise. Houve um tempo que a sociedade vivia em harmonia, todo mundo tinha um ideal de vida, todo mundo tinha a sua vida ideal, sabia que se nasceu nisso, se nasceu nessa família, vai ser isso, o ápice da vida. Nasceu, viveu, fez uma faculdade e eternamente. Hoje não tem isso. Hoje talvez você é incerto, a sociedade hoje é incerta. Se você está nesse emprego, você não sabe mais se você vai estar nesse emprego daqui 2, 3 anos, porque sempre está em mudança. Uma empresa hoje que é firme, automaticamente daqui 2, 3 anos ela pode sumir. Quem diria que você ia estar aqui assistindo uma pessoa lá do Vale de Jequitinhonha falando para você sobre crise moral, sobre filosofia e trazendo uma verbalização de ideias, de pensamento aqui para você. Pois é, essa globalização que automaticamente traz coisas ruins, como essa mistura de culturas, e automaticamente traz coisas boas, que é esse conhecimento de filosófico, científico, englobando. E com o tempo isso tudo vai se organizar novamente, e quanto que isso não se organiza, como aconteceu lá quando Alexandre o Grande começou as suas invasões, começou a ter uma sociedade mais cosmopolita, que era várias cidades, como agora estamos vivendo essa globalização, que é um mundo todo conectado, que a gente pode começar a viver uma busca interna. Algo que vale para essa busca interna, algo que valoriza esse ser interno do ser humano. Porque não está mais fora a realidade de uma sociedade boa, mas a esperança de uma sociedade boa é quando as pessoas olhem para dentro de si mesmas e conhecem a ti mesmas, e nesse conhecimento de si mesmas elas começam a jogar para fora aquilo que elas estão aprendendo. E aquilo que elas estão aprendendo vai servir de base para outras pessoas começarem a sua jornada nessa vida. Eu acho que é isso só que eu tenho a contribuir, e espero que esse vídeo lhe ajude um pouco. Eu misturei um pouco do meu conhecimento de filosofia com espiritualidade e conhecimento da realidade e trouxe aqui para você uma perspectiva. Aqui não falei verdades eternas, algumas coisas que eu falei talvez pode estar errado, mas é esse desenvolvimento filosófico, ok? Espero que você gostou desse conteúdo e boa jornada para você, bons estudos e boa busca por conhecimento. E já falava Sócrates, conheça a si mesmo, e uma vida não avaliada não vale a pena ser vivida. Se você está aqui, você está buscando avaliar a sua vida e buscando um caminho. Quem sabe, como falavam os budistas, o Dharma, ok? Boa jornada para você e bons estudos. Fui!